que as advogadas falaram é que ele falou algumas coisas lá que ajudaram até o outro advogado. Ah, mas falou coisas que não. Mas Atenção. tudo por Orientação. orientação? Quer dizer, não, digamos assim, que ele falou, mas ele não falou nada que saísse Da das verdade. orientações que... Não, mas tem que falar. Alô? É. Porque se Testando o ele início aqui, irmãos. Mas mesmo assim, caso fosse, ele tivesse dito alguma coisa, quer dizer, tudo bom? Tudo bem aqui com você? Caso Opa, isso aqui da tia só um Ela pouquinho. não gosta de ficar aqui, acho que Ela não do Mas ar. é tanto fechado, sai. Enfim, Mas pode recorrer, tu sabe, né? não, foi pro Supremo. Pois é. Foi a própria. Mas eles Atenção. fizeram de propósito, porque ele estava colocando uma promotora Oi, irmã. outra da justiça. Então, bem? Tem, graças a Deus. Por justa causa, eu achava que ele tinha razão. Feliz na frente. Só que não. Mas se chegou até o Supremo, né? Daí é. Porque eles protelaram, porque ela foi esperta. Ela Foi sabe fazer- lidar ela com foi a fazer justiça. Ah, claro! A promotora sabe como Então, enrolar, né? exatamente. Daí foi até o Supremo. Né? Pois é. Oi, mãe Anabel. Entendeu? Se E aí? eu for, De ouvir? se eu for Bem-vindo. fazer. Vamos continuar. Vai começar já não, né? 5, 6 Estamos anos. já começando, né? Vocês chegaram, já começou. Acho que já, ó, já são. Não, mas a hora é quando o pessoal chega. Faltou um minuto. Se Oi. começar, né? É. Hoje está um pouquinho mais. Fresquinho, né? Pois é, queridos irmãos. Estamos aqui. A gente foi da porta, né? Olha assim. Tia Bá tá com frio, não quer saber? Uma coisa pra ela. Não tô não, é só o ventinho aqui no pé. Ela tá mandou um carro. Quer um chá, Tchabá? Eu tenho. Não, Pega lá, pega lá. Você tá com frio no pé. Eu tô É que ela tá fininha hoje. na É. porta da porta. Eu vou sentar naquele canto lá, você não se importa? Isso, Sim, se importa. Ah, Tchabá. Eu gosto muito de ti. Não desgrude. Você tá cadê ela? Vou dar outro. Graças a Deus tem uma. Aí pode quiser vir pra cá. Ah, não, deixa eu ver se É que ela é Você fiorenta. tá Eu conheço aqui, a tia Bá, ela é fiorenta. Esse ângulo Mas aqui. vocês de repente viram inverno. Não, mas eu não brinco com isso não, porque ó. É, né? Eu também tô de casaco e tô com frio. Tô com frio, tá? Eu não tô achando gelado hoje. Tô com as Não, eu não pernas tô com geladas. frio não, mas eu tô sentindo frio nos pés. É. Eu não tô sem meia. Oi, moça. Gabriel, tá bom? Olá. Oi. Pois é, irmãos. Irmã Luciana, todos bem? Não precisa. É porque ele tá lembrando, não obrigada. Põe aqui do ladinho pra ela. Deixa eu chegar mais ainda pra cá. Põe por cima. Uma chique. Não, mais pra cá. Pois é. Acho que agora tá melhor. Bota na perna se tiver frio. Então, né, amados irmãos, estamos numa caminhada, né? E esse caminho, essa jornada que a humanidade se envolveu, né? Foi envolvida, é uma das manifestações da graça de Deus, né? Então Deus, ele ao criar
né, como diz a Escritura, ele é aquele que demonstra o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia na criação também. Então a criação é uma exposição do ato de amor de Deus, né? E ao fazer a criação com todos os seus fundamentos, ele anuncia tanto ele mesmo como Criador, né? Como anuncia também algo além da criação, ainda maior que a criação, né? Que tanto é uma nova criação, quanto ele mesmo, o próprio Deus que criou todas as coisas. Então a gente tem um conteúdo de fundamento que é desconhecido nosso, né? Não é à toa que Jó foi o primeiro a lidar com esses problemas dentro do coração dele, né? Do Jó. As pessoas têm a tendência de chamar o Jó de um homem paciente, mas o Jó, ele foi um dos homens mais impacientes que a gente vê na Escritura, né? Tanto ele era um homem de oração, né? Mas ele era um homem também que queria muito conhecer as grandezas, as profundidades, e até mesmo chegou a pensar com a sua própria capacidade, poderia chegar a essas dimensões, né? Então, nisso, no meio de tudo isso, lá no capítulo 38 de Jó, é que Deus, ele então toma a palavra, né, e começa a falar com Jó a respeito dos fundamentos da criação. Ele disse assim: Jó, você não tem condições de entender os fundamentos que eu usei na criação. Você não tem condições de entender. Não só você, como nenhum ser humano tem condições de entender os fundamentos usados na criação, né? Tudo que a gente observa, tudo que a nossa ciência pode observar, né? Tudo aquilo que nós podemos potenciar a nível daquilo que chamamos de ciência, é incapaz, é totalmente impossível de alcançar os fundamentos da criação, né? Não tem como. Então, até mesmo as afirmações de um mundo não criado, por causa de observações científicas, isso é extremamente absurdo, quanto também é absurda a ideia do Jó em imaginar que poderia conhecer os fundamentos da criação, né? Não tem como. Não tem como a mente humana calcular a criação pela sua observação, não dá. Como também não tem como a afirmação antitética ou anti-Deus, né, ou anticriação, afirmar que tudo isso existe por causa de um Big Bang ou coisa parecida. Isso é totalmente impossível, né? Não é possível a qualquer ser humano lançar qualquer afirmação a respeito dos fundamentos desse universo. São tão grandes, são tão preciosos, que Deus chama o Jó, naquela condição dele de curioso, né? Jó era bastante curioso, né? E ele era tão curioso que ele quis saber os fundamentos de todas as coisas. Então Deus, primeiramente, ele fala assim: olha, Jó, onde você estava? Né? Antes dele fazer essa pergunta, ele faz uma afirmação. Ele disse assim: Jó, agora que você quis degladiar comigo a respeito dos fundamentos das coisas, se prepare, porque você vai ter que se ver comigo. Nós vamos entrar em um combate. Irmãos, já pensou uma pessoa que questiona as coisas diante de Deus, e finalmente Deus se levanta e diz assim: se prepare,
porque agora você vai ter que se ver comigo e não com a minha obra mais. Você vai ter que responder para mim e eu vou questionar de ti. Né? Deus disse exatamente isso lá para Jó no capítulo 38, quando ele disse assim: cinja os teus lombos, se prepare como um guerreiro, porque você vai me enfrentar agora. Né? Eu fico imaginando quantas pessoas na prepotência do coração, né, afirmam tantas coisas a respeito de Deus e então, assim, na sua própria prepotência. Né? E o Senhor algum dia vai chamar cada um a estar diante dele, né, para responder exatamente aquilo tudo que Deus vai querer conversar sobre essas coisas. Né? Então é uma questão de humildade. É uma questão de humildade. A humanidade em Jó 38 é chamada à sua identidade, irmãos. Nós, em Jó 38, todos nós como seres humanos, somos chamados àquilo que mais deveria ser a nossa característica, que está no nosso nome, humanidade. Humanidade vem de pó, humus, né? Humus. Então, humildade, né? A humildade humana, ela é uma coisa primordial, é um atributo primordial a nós, como seres humanos. Né? Olá, irmã Sinésio. Boa noite. Então, esse atributo assim, primordial a todos nós. Irmã Sinésio, tudo bem? Graças a Deus. Amém. Oi, Manda. Mandar. Essa característica nossa, irmãos, tão preciosa que Deus deu a nós, ela é uma plataforma, ela é algo tão especial que é a matéria mais esperada em Deus para trabalhar em nós, como pessoas. Né? A humildade da sua humanidade, a humildade dos humanos, onde as pessoas se tornam massa, né, na mão do oleiro, preparados para serem conduzidos pela palavra do oleiro. Né? E, no entanto, a gente chegou a Gênesis 3, logo no início, né? Gênesis 3, acontece a maior das desgraças na humanidade. Nesse ponto de Gênesis 3, nós nos deslocamos numa dimensão tão grave da relação com Deus, que a Bíblia chama de morte. Né? Nós simplesmente de vivos passamos a mortos. Então a condição humana, ela foi deslocada daquela capacitação de humildade, de humanidade. Ela não é mais humanidade. A humanidade não é mais humanidade. A humanidade é um paradoxo, é uma contradição. A humanidade é uma contradição de si mesma. Ela se tornou orgulhosa, prepotente, né? Divinizada, egocêntrica. É uma coisa absurda. Né? Então a humanidade se perdeu em si mesma, se ensimesmou, se infernizou, porque quanto o egoísmo, ele é um sinônimo de inferno. O inferno é algo solitário totalmente. Então a humanidade se tornou morta em si mesma. É a morte nele mesmo, no ser humano. E aí surge a primeira pergunta que existe, não as perguntas de Jó, mas a pergunta de Deus. Né? A gente tem olhado para Gênesis 3 como aquele que deve fazer a primeira pergunta não é o ser humano. O ser humano pergunta perguntas idiotas quando ele não é primeiro perguntado por Deus. As perguntas humanas serão idiotas se ele não for primeiro perguntado por Deus e se nessa pergunta de Deus ele não soubesse localizar de acordo com a pergunta de Deus. Né? Por exemplo, Deus, na primeira pergunta, ele diz assim, sabe qual é? Onde estás? Né?
onde estás? Quer dizer, há uma busca que só Deus pode alcançar o ser humano. É a primeira pergunta missionária na Escritura, parte de Deus, lá em Gênesis 3:9. É Deus que sai em missão de alcance, de busca, de encontrar o ser humano naquela condição de morto, separado, num estado, num local totalmente à parte de Deus, né? Que ele já se coloca numa posição de capaz, né, de se justificar, de se autoconduzir, né? É um mundo em que ele acredita que ele pode fazer existir a parte de Deus. Começou, irmãos? Ele acredita que ele pode, ele foi tentado assim. Ele foi tentado assim, né, pelo Satanás. Ele foi tentado, mas a responsabilidade dele é dele. Quando o diabo diz, você pode tranquilamente fazer, gerar um universo, um mundo sem Deus. Você pode. Então, essa estratégia do diabo de tirar o olhar do ser humano de Deus e olhar nem para o diabo, mas olhar para si, pegou, deu certo, né? Então, o ser humano conseguiu, ele entendeu essa máxima do diabo e ele trouxe para si a ideia de que ele pode, né? Eu posso, sem Deus, gerar um universo para mim. E ele foi, né, nessa onda, nessa conversa. Deus se tornou alheio à parte, né? E a questão do ser humano, então, ela ficou num desespero muito grande, né, irmãos? E a pergunta foi feita. Foi? Olha aí, estão os irmãos do irmão Jason. Vai estar a turminha. E aí? E aí, Pedro? E aí, Steph? Então, amados, né, aí Deus então trabalha numa condição de alcançar a gente, de buscar-nos. Mesmo naquela condição de Gênesis 3 ali, em que o ser humano começa a tentar desenvolver uma situação de vida que vai acontecendo em diversos modos ao longo da história. E nós chegamos hoje assim em condições extremamente desenvolvidas para baixo, né? Absurdamente desenvolvidas para baixo, como a gente nota, por exemplo, a desqualificação da crença humana ao extremo para baixo. Quer dizer, todo mundo pode acreditar em qualquer coisa, desde que seja o mínimo possível. Pode acreditar em qualquer coisa. É uma desqualificação total. Exatamente está composta a crença humana hoje na capacidade de todo mundo crer em qualquer coisa. Quer dizer, quando você crê em qualquer coisa, é a mesma coisa que não crê em nada. É totalmente absurdo. Como você pode acreditar em qualquer coisa a nível de crença, né? A nível de postura? Em nada se pode fazer isso, em nenhum ambiente se pode fazer algo assim. Mas o ser humano chegou nos dias de hoje a esse ponto. Há um escritor chamado Ravi Zacarias que ele diz o seguinte, que as pessoas vão em shoppings ou em lugares nas cidades e podem encontrar pessoas que digam assim, como ele cita um exemplo lá. Eu estava andando por um shopping em Nova Delhi, diz ele, em que eu encontrei pessoas que faziam relógios, né, tinham relógio para vender. E eles diziam assim, esse meu relógio é um falsificado muito bom. De verdade, é um falsificado legítimo. Como pode ser um falsificado legítimo? Você pode pôr um do lado do outro e você não vai saber a diferença. Né? Tem ali no camelódromo, tem as réplicas idênticas. Réplicas idênticas são falsificados legítimos. Né? Você vai olhar aquele Bulova ou aquele Rolex e eles são exatamente iguais. Enquanto um custa 20 mil reais, o outro custa 400. Né? Mas você vai comprar e ninguém vai saber se aquilo lá é porque ele é totalmente perfeito.
E tem as falsificações falsas, como eles falam. Né? Os que não são verdadeiros e que se realmente são quinta edição, categoria, coisas assim, né? Falsificados não autorizados. Não autorizados de nada. Você compra, daqui 3 semanas quebrou. Né? Então, são coisas assim que no mundo, e aceito tudo isso. Isso é totalmente aceito, irmãos. Essas coisas são aceitas. O pessoal já acostumou com a cultura da falsificação, daquilo que não é legítimo, daquilo que não é verdadeiro. Já se acostumaram. Né? Então esse ambiente que vive assim na moralidade, vive assim na filosofia, na política, né? Na política então, né, irmãos, isso daí é quase como sinônimo. De bom nem pensar. É terrível quando é assim. Na teologia, já falei para os irmãos uma vez que eu fui comprar um carro uma vez, batendo de porta em porta lá no Estreito, e cheguei numa loja de carros e o rapaz disse para mim assim: ô pastor, o senhor é pastor? Eu sou pastor. Eu falei para ele: o senhor é pastor. O senhor sabe que nós não vendemos carro para 2 tipos de pessoas financiadas. Eu falei: para que tipo? Para político e para pastor. Aí eu falei para ele: é. Por quê? Claro que eu já sabia, mas eu queria que ele falasse. É que eles não pagam. Eles não pagam. Eu falei: então tudo bem. Obrigado. E fui para outro lugar. E eu estava andando naquele solão, manhã inteira. Eu falei para os irmãos, isso aí depois aconteceu, que eu estava numa loja daquelas, olhando e ninguém vendendo para mim. Aí eu cheguei eu ouvi um barulho, uma buzina. Aí eu fui ver, era aquele moço daquela loja. Primeira que tinha falado aquilo. Aí fui lá fora: vem aqui, pastor, vem aqui. Eu falei: o que foi? Não, tem um carro lá, se o senhor quiser. Mas o senhor vai vender para mim? Aí ele foi: vem aqui, pastor, entra no carro. Aí eu entrei no carro e daqui a pouco ele olha para mim e fala assim: pastor, tem pastor e pastor, e o senhor é um pastor. E para o senhor eu vou vender. Eu falei: barbaridade, isso é um absurdo, né? A gente chega num ponto assim que não entende as coisas. Mas aí ele acabou sendo meu fiador. Ele ligou para o banco e ele foi o meu fiador, e assim foi, né? É uma coisa impressionante que aconteceu ali, algo de Deus no meio daquilo tudo ali. Mas eu estou imaginando assim, a maneira como as pessoas estão vendo a falsidade, ela está indo para todos os campos, né? Em todos os lugares. E as pessoas estão se acostumando com isso, né? O que é terrível. E assim, Deus mesmo, no campo, em relação a Deus, ele continua atirado cada vez mais para a marginalidade da reflexão humana. Não existe mais absoluto, não existe mais verdade, né, amados? Então, a questão extremamente importante de Gênesis 3:9, ela vai alcançar a gente. Deus vai alcançar o ser humano na sua condição de morto, da parte de Deus que busca, que chama a gente, né, para estar com Ele, para voltar a estar com Ele, né? E é só pela sua palavra mesmo. E, amados, no caminho dessa jornada, nesse caminho, né, que nós estamos indo em Cristo, nós sabemos que o Senhor nos chama para Ele mesmo, né? Então, a palavra de Deus usa a expressão que nós temos uma esperança, né? Nós somos chamados à fé. Oi, Manuel. Bem. O Pedro está aí firme? Sim, fica aí só dando uma olhada. Né, Pedro? Tá bom? Né? Irmãos, o chamado de Deus em formar a pessoa, o ser humano, né, o seu povo, aqueles que Ele alcança, né, que Ele chama e alcança nesse caminho, é o seu povo santo, né, o seu povo santo,
Nessa jornada, a gente tem 3 advertências na Escritura aqui sobre esse caminho da nossa vida. Judas fala sobre essas 3 advertências da nossa caminhada. Então, lá no livro de Judas, que é irmão do Senhor, Judas no capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, versículo 11. Então ele diz assim, Judas 11, versículo 11. Nós não estamos, irmãos, num caminho que não tem um propósito, que não tem um significado, que não tem um fim. Nós estamos dentro de um caminho com um significado, com um propósito, com um destino, com um fim. Nós temos que ter essa visão no coração guardada, muito fortalecida, porque o Senhor nos chama para Ele. Ele criou o mundo, mas o mundo ele tem um tempo, um propósito. Ele caminha dentro de um propósito eterno de Deus, em que há de chegar um momento em que Ele vai deixar de existir. Mas nessa jornada, nós enfrentamos diversos tipos de batalhas como povo de Deus, como povo chamado, alcançado pelo onde estás. Fomos alcançados um dia. Então, nessa jornada, Judas está dizendo assim, que tem 3 tipos de situações que vão bater, vão tentar alcançar e machucar o povo de Deus no caminho. Esses 3 tipos de exemplos que Judas traz aqui, quais são? Exemplos de quem? 3. Judas 11. Caim, Balaão e Coré ou Corá. Ai deles, ai desses. Porque essas pessoas que são no caminho, procuram desvirtuar a mente, o coração, a jornada, a ideia, o entendimento, a estrutura de Deus. Ai desses. Ai desses. O primeiro que ele chama a atenção aqui é Caim. Então, pessoas como Caim, que diretamente, abertamente, eles entendem que podem gerar um tipo de modo de vida, que é a parte totalmente daquilo que Deus está dizendo para ser. O Caim é uma afronta total e absoluta, porque Deus havia dito para eles, a primeira família, que a relação com a vida, com o Deus Criador do universo, tem a ver com Cristo. Não tem como você existir sem Cristo. Tanto é que ele fala, Abel trouxe o sacrifício certo. Abel viu Jesus. Ele trouxe a ovelha, ele trouxe o cordeiro para o sacrifício. Então, a relação com a vida, com o autor da vida, com o Deus Criador, com a nossa existência corretamente, a estrutura da nossa vida como gente, como pessoa, sem Cristo não dá. Mas o Caim, ele faz questão de dizer que dá. E ainda ele vai sacrificar a isso, ele vai se envolver nisso, com a própria vida dele, vai crer nisso. Então Caim é um tipo de pessoa que abertamente levanta a ideia e vive que não precisa de Cristo. Não tem nada com Cristo. Ele não precisa. Estávamos conversando agora há pouco também com a irmã Heloísa, que muita gente diz que já entregou a vida a Cristo. Mas, irmãos, depois do cristianismo e chegando à Terra, não Cristo, do cristianismo. O cristianismo gerou mais de 1 milhão de Cristos, irmãos. Mais de 1 milhão de Cristos. É igual o hinduísmo. O hinduísmo tem simplesmente, no último censo dos deuses, 320 milhões de deuses. É um para cada família, porque lá tem 1 bilhão e tanto de pessoas. Então é um para cada família tem um Deus.
Então, hoje, Cristo é a mesma coisa, é um Cristo hindu. É um Cristo hindu. Cada pessoa tem o seu Cristo. O Deus humano, hoje o Deus ocidental, chamado Cristo, não é o mesmo para ninguém. Não é o mesmo para ninguém. Cada um Cristo é diferente um do outro. E as pessoas têm a ousadia de dizer que acreditam em Cristo, mas só que não é o mesmo que o vizinho. Não é o mesmo que do vizinho de cima. Não é o mesmo do vizinho de baixo. E talvez não seja nem o mesmo da mãe e nem o mesmo do pai. Não é o mesmo. O Cristo é o Cristo de cada um. Isso é um absurdo, né, irmãos? Um absurdo total. Porque o Cristo verdadeiro e único, quando Jesus perguntou o que dizem os homens que eu sou, já naquele momento houve uma confusão, né? E entre os discípulos também, o Cristo de Pedro não era o Cristo que estava na frente dele. O Cristo de Pedro era simplesmente o Cristo judaico, o Cristo rei, que tiraria o povo judeu ali daquela escravidão romana. Tanto é que ele falou isso: tu não vais morrer em Jerusalém. Pelo amor de Deus, Jesus! Né? Não pensa em ir morrer lá naquela cruz, porque tu é que és o nosso rei, tu tem que ficar aqui para liderar a nossa revolução. Aí Jesus nem falou nada, né? Só falou assim: Satanás, pode ir para lá. Estava falando por diabo. E Pedro, que era aquele dos discípulos, né, irmão? O Cristo que ele acreditava agora foi curado para ser o Cristo verdadeiro, né? Então, o Caim é esse tipo, é o tipo de gente que se levanta e afronta e diz: é assim que eu acredito, é assim que é, e acabou, né? Então tem pessoas que não mudam, não voltam do tipo que ele acredita. Ele não vai lá Deus tinha dito assim: Caim, faz assim, ó, eu quero que você entenda o seguinte: tu pega esse erro teu, essa confusão tua aí na sua mente, todo esse erro que você tem na sua cabeça, volta, vai lá, pensa, faz tudo direito de novo, porque agora você já sabe o que é para fazer. Aí você volta aqui de novo, né? Aí vai ser certa a nossa relação, do jeito que tem que ser. Não se pode construir uma vida de qualquer jeito, né? Aí, ao invés de acontecer um arrependimento, né? Porque você tem a hora... Ai, Pedro! A hora de você ouvir a orientação da palavra de Deus e que pode resultar numa mudança de atitude, não é? Isso é a realidade que envolve a tua vida, a mudança de atitude. Mas aí não, ele ficou com aquela aparência mais ainda revoltada. E aí então Deus novamente falou assim: por que você está com essa carranca? Né? Aquelas carrancas, assim, já viram aquelas carrancas? Né? Então, o Caim ficou com uma carranca. Aí, você não precisa ficar assim. Não adiantou, né, irmãos? Além de não adiantar, ele ainda ficou com ódio de Deus e ficou com ódio do irmão dele, que tinha feito como tinha que ser. Né? Uma coisa absurda. São situações absurdas. Né? Mas aqui também fala do Balaão. Né? O Balaão é explicado aqui como foi movido por algo chamado o quê? Olha só, versículo 11. Engano do prêmio. Hein? Engano, né? Engano do prêmio, ou ganância. Né? Ele teve uma ganância. Assim. O caso de Balaão, ele está lá em Números 22 até 24. Quando a gente abre a nossa Bíblia lá em Números 22, a gente vai encontrar assim quase um parênteses. É um negócio estranhíssimo na história de Israel, que estava Números 22. Eles estavam para chegar assim à terra prometida, né? Deus estava conduzindo eles. Eles já estavam no meio da jornada. O Balaão, irmãos, é uma característica
Mas antes, eu queria, irmãos, antes de chegar em Balaão, desculpa, vamos pular para Coré, em Números 16. Números 16. Só para fazer a coisa mais cronológica, um pouquinho. Nunca ouvi falar. Coré ou Corá, né? Lá no Números 16, a gente tem esse Corá, no versículo 2, fala que eles se levantaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Acharam aí? Todo mundo? Números 16. Príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés, contra Arão, né? E eles já estavam cansados de Moisés, estavam cansados de Arão. Eles falavam assim: não é possível, a gente estava muito bem do jeito que a gente estava, nós estávamos muito bem lá no Egito, lá a gente tinha alho, né? Lá a gente tinha carne, lá a gente tinha todas aquelas coisas do Egito. Agora nós, cebola. Agora a gente está aqui nesse deserto, saindo daquele lugar para ir para nada. E quem está nos levando para nada és tu, Moisés, e esse aí, Arão. Agora acabou, agora deu, ele falou assim. Né? Aí quando Moisés ouviu isso, diz o versículo 4, ele foi orar. Né? E então Moisés diz o seguinte: vamos dizer assim agora, Coré, e pega você, Coré, e a sua turma, cada um pegue o seu incenso, que era o incensário deles, e amanhã o Senhor vai mostrar quem é de Deus e quem não é de Deus. Né? E eles ficaram com aquele desafio. Lá no versículo 9, Moisés continua falando que: será que vocês acham que é pouca coisa o que Deus está fazendo com vocês? Que Deus está conduzindo vocês? Será que é pouca coisa isso? Será que é ruim para vocês isso? Mas Deus vai mostrar a verdade de tudo isso. Né? Então, aqui no versículo 13 e 14, aqueles homens que Moisés tinha mandado chamar para falar com eles, que estavam na revolta, eles disseram assim: nós não queremos nem te ouvir, não vamos subir. Porventura, é muito pouca coisa que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer nesse deserto? Mana leite e mel para eles era o Egito. Né? Agora nós vamos morrer aqui. Né? O caminho do povo de Deus, ele é um caminho que não dá para ver nada, irmãos. Não é um caminho que a visão humana ou que a condição humana vai conseguir alcançar. Não dá. O caminho do povo de Deus é um caminho chamado fé e chamado esperança. O que vemos é a esperança que nos move a continuar nessa jornada. Não tem mais nada como referência. Não deve ter mais nada como referência. Nada. Não deveria ter mais nada no povo de Deus como referência, a não ser o próprio Deus. A não ser o próprio Deus, que continua nos dirigindo, continua nos guiando. Como aqui Moisés tenta falar isso para eles. Fala: gente, Deus está nos dirigindo nesse deserto. Deus está nos dirigindo nessa jornada. Né? Mas eles não, eles queriam uma referência geográfica. Eles queriam uma referência de segurança física. Alguma coisa que desse a eles estrutura. Né? A gente tem que pensar, cada dia da nossa vida, se nós não caímos nessas armadilhas de Caim ou de Coré, né, em que nada para nós se torne a referência aqui na nossa caminhada. Mas sempre seja o Senhor. Não podemos desviar o nosso olhar em nenhum momento, irmãos. Senão nós vamos ficar: lá no Egito tenho isso, tenho aquilo outro, aqui na terra, ou aqui em nossa volta, a segurança que a gente tem.
né? Essa coisa do que se chama, como eles falam, área de segurança? Não, área de conforto. Zona de conforto, né? Nós somos hábeis em criar hoje esse nome, zonas de conforto, em que as pessoas têm aquilo como o seu reino de segurança, aquilo que dá a ele a segurança absoluta. É uma revolução de Coré isso. Isso é uma revolução de Coré. Não pode ser no nosso coração nunca nada disso. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa ida para Deus, para o céu, e esse povo é o povo exclusivo de Deus. Nós andamos no meio dessa terra. Nós somos levados a trabalhar, somos levados a lidar com o mundo, somos levados a lidar com todas as coisas. Mas que nada dessas coisas grudem em nosso coração, porque a nossa raiz está no céu, o nosso pé está no céu. Nós estamos caminhando aqui na terra por um momento, por um tempo. Não somos daqui, somos estrangeiros, somos embaixadores de Deus. Andamos dentro da despensa do Senhor e voltamos para a terra para ministrar nesse lugar. Que esse lugar que está aqui está recebendo um testemunho, irmãos, tanto essa terra quanto o céu, de que os mistérios de Deus estão sendo revelados pelos chamados do Senhor. É isso que diz Paulo em Efésios. Paulo diz, olha gente, vocês, eclesia do Senhor, vocês estão lidando com os mistérios de Deus, lá em Efésios 3. Né? E nós somos aqueles que entramos na despensa do Senhor e saímos e lidamos com os mistérios de Deus, que estão dando testemunho como eclesia que somos, né? Como povo que somos, família que somos. Né? Nós estamos testificando dos mistérios de Deus aos principados e potestades nas regiões celestes. Então, na economia de Deus, Deus espera muito que do seu povo surja o testemunho diante das potestades nas regiões celestiais, de que aqui na terra anda um povo com o pensamento, o coração, os pés, a raiz, tudo no céu. Né? E esse povo é a eclesia do Senhor. Mas vem Coré e tenta dizer, não queremos esse tipo de direção. Nós queremos voltar para a nossa referência aqui na terra. A referência aqui na terra pode ser qualquer coisa, né, irmãos? E tem que tomar cuidado. Então, depois dessa luta, diz aqui no versículo 19, que Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Nesse momento, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E disse o Senhor a Moisés e Arão, olha, chega um pouquinho de lado. Ele falou assim, ô Arão, ô Moisés, faz assim, ó, só um pouquinho de lado, tá? Porque aí eu vou fazer vir a minha destruição em cima desse povo. E esse povo vai acabar agora. Né? Foi algo drástico. Deus está querendo exercer um juízo sobre aqueles que se levantaram contra a palavra do Senhor. Né? Mas Moisés foi para o chão, junto com Arão, se prostraram e disseram assim, Senhor, misericórdia desse povo. Não é todo o povo que entrou nessa rebelião. É só um pouco de gente. Aí o Senhor ouviu Moisés e disse, tudo bem, então pega os responsáveis por essa situação e separem eles. Separem eles. Separem todos eles. A esposa deles, os filhos deles, os bebês deles. E põem lá de lado. E eles ficaram lá de lado. Nenhum desses merece viver mais. Então, Deus exerceu um juízo e tal. E que Moisés diz aqui o seguinte, no versículo 29, ele disse assim, irmãos de Israel, se por acaso esses homens que estão separados ali ao lado morrerem de forma natural, não, vocês podem me desconsiderar como um profeta de Deus. Mas se por acaso, onde eles estão agora, parados ali, a terra se abrir e eles forem para baixo, isso é de Deus, e eu sou um homem de Deus. E na hora que ele acabou de falar isso, a terra se abriu, e eles foram engolidos naquela terra, e morreram todos. Né, irmãos? Isso é um juízo de Deus. Diz aqui no versículo 30, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor.
E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca, estragou com suas casas, como também com todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. E desceram ao abismo e pronto. Né, irmão? Então, tem que tomar cuidado. Eu acho impressionante as pessoas quando não conhecem muito bem Deus. Né? Eu não sei bem o que as pessoas pensam de Deus. É o Deus também que é igual a Jesus. É 1 bilhão de deuses que tem. Então o nome Deus significa aquela fantasia de Deus que as pessoas fazem na sua cabeça. Eles não se aproximam de Deus, do Deus da Escritura dele. E então pouco conhecem dele. E não entendem o seu modo de juízo e de justiça. E então ainda tentam muita gente julgar a Deus quando ele exerce um juízo, como se Deus não soubesse direito como julgar. É igual o filme Noé aí, né? O Noé é um maluco, né, que não sabe direito o que Deus falou para ele. Aí vai lá no daime, tem que tomar um chá, né? Aí ele fica doidão, meio maconhado. Aí depois de maconhado, aí ele começa a ver, tem uns sonhos, umas visões, e aí ele fala, opa, é por ali, aí vai todo mundo. Então é um negócio assim meio maluco, né, irmão? E então o Deus para muita gente é um Deus assim, afetado pelas drogas das ilusões de cada pessoa e das imaginações. É um Deus imaginário, né? Assim, estranhíssimo. E aqui aparece essa segunda advertência, né? Sobre esse tipo de situação de gente que procura, que vai aparecer tentando desviar as pessoas da direção da palavra de Deus através daquelas pessoas que de fato estão na mão do Senhor, né? Mas tem um outro tipo, que é o Balaão, né? Um outro tipo, que está em Números também, só que agora é no 22. Né? 22. Irmãos, o Balaão, ele já vai chegar numa hora na história de Israel, é muito perto da entrada à Terra Prometida. E como ele vai chegar numa hora muito próxima da entrada à Terra Prometida, dá a impressão, olhando a escatologia da Bíblia, né, da Escritura, é claro que todos esses vão aparecer sempre. Sempre. Mas o tipo Balaão, ele entra muito dentro daquilo que Jesus disse, cuidado, lá em Mateus 24, né? Cuidado, porque nos últimos dias nós sabemos pela Escritura mesmo, que ele começou os últimos dias com a vinda de Cristo. Né? E como é que a gente sabe que os últimos dias começou com a vinda de Cristo? Por causa de Hebreus 1:3. Né? 1:3, Hebreus 1:3 diz que nos últimos dias Deus enviou o seu Filho. É lá que vai aparecer a palavra eschaton kairos, quer dizer, é o tempo do fim. Isto é, no tempo do fim, quando se cumpre a palavra do Senhor, que os últimos dias estão estabelecidos, né? Deus enviou o seu Filho. Então, a marca do fim, irmãos, a marca do fim é Cristo. Tem gente que fala assim, olha, dia não sei quanto aí, a lua vai ficar que nem sangue, é o fim. Então, pessoal, irmãos, basta, como diziam os antigos gregos, basta uma pedrinha rolar do Monte Olimpo, para quando ela chegar lá embaixo, é um novo Deus. Já pensou? Opa, um Deus caído ali. Né? Então, hoje é assim igual. Basta uma lua ficar vermelha, basta acontecer um tsunami, ou basta acontecer alguma coisa mundial, que todo mundo interpreta isso escatologicamente no sentido do fim, e não é. Então, em Mateus 24, Jesus disse, vocês não caiam nessas conversas do tempo. Vocês não caiam nessas conversas dos fatos, dos acontecimentos. Tudo isso é necessário acontecer. Tudo isso não é o fim. Ele deixa isso muito claro. Nada disso é o fim. Né? O fim será como foram os dias de Noé. As pessoas vão estar muito bem, tranquilas, o mundo vai estar numa calma, numa situação muito boa, numa harmonia. Não é que não vai ter alguma coisa ruim, mas
em geral, o mundo vai experimentar um tipo de situação boa, né? E a marca do fim, ela vai continuar sendo anunciada, isto é, nós. O Evangelho será pregado até o fim. Quer dizer, aqueles de Apocalipse 12, 17, que são os poucos. Apocalipse 12, 17 diz assim: os restantes do povo de Deus, os restantes, né? Aqueles que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus, né? Esses são o sinal do fim. Esses são a marca do fim. Nós estamos marcando a nota do fim. Quem é de fato dentro dessa qualidade de vida que está em Cristo, está andando em Cristo, conforme diz a palavra, essa é a nota do fim sendo dada. A narrativa do epílogo de Deus, a narrativa escatológica de Deus. Quem é a narrativa escatológica? É o povo de Deus, que anuncia a convergência. Efésios diz que há de chegar o dia que tudo vai convergir, e nós somos chamados a mostrar ao mundo que se converge mesmo tudo a Cristo. No meu modo de pensar, eu não consigo pensar mais sem convergir para Cristo antes de qualquer decisão. Eu não consigo, irmãos. Eu posso até não fazer direito tudo isso que eu convirjo para Cristo, mas eu não consigo. Então nossos pensamentos precisam estar convergindo para Cristo, e é assim natural, né? Nossos filhos aprenderem a convergir a seus pensamentos, as suas ideias, né? Nós vivemos dentro do tempo, momento a momento, isto é, cada momento é uma decisão. Cada momento é uma decisão. Então, o Balaão, aqui em Números 22, ele era um profeta, irmão. Ele era um profeta de Israel. A coisa com Balaão, ela fica mais complicada um pouco, né? Ele era um profeta. Alguns lugares na Bíblia vai aparecer a palavra assim, a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão. Qual que é a doutrina de Balaão? Né? A doutrina de Balaão é que ele sabe que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado. A vontade de Deus está clara, esse povo é abençoado. Então ele não pode ser abençoado, não, amaldiçoado. Mas ele pode ser corrompido. Essa é a doutrina de Balaão. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado, mas pode ser corrompido. E ele é esse homem, profeta de Deus, que vai se levantar com astúcias de diversos tipos para corromper o povo de Deus. E vai fazer isso, vai tentar fazer isso, né? Muitos desses tipos de Balaão vão aparecer, né? O povo de Deus, ele não pode ser amaldiçoado. Ele está abençoado por Deus, mas ele pode ser corrompido. E vai ser atacado nisso, né, irmãos? Por esse tipo de homem como Balaão. Aqui está a história de Balaão, no capítulo 22, no capítulo 23 e no capítulo 24 de Números, né? No capítulo, em Apocalipse 2,14, Apocalipse 2,14, a gente vai ver uma advertência de Jesus para uma das eclesias do Senhor. Apocalipse 2, ele diz isso aqui. Apocalipse 2,14. Olha só. Ele diz assim: tenho contra ti, isto é, contra a eclesia de Pérgamo, algumas coisas. Já pensou, irmãos? Tem contra ti. É uma luta. A igreja, a povo do Senhor, está ouvindo do Senhor que ele tem algo contra a igreja. Isto é, a igreja está contra o Senhor. A eclesia, o povo de Deus. Porque ali dentro da eclesia de Pérgamo, eles têm lá dentro pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. Quer dizer, a doutrina de Balaão é a possibilidade da corrupção dos que são de Cristo. A possibilidade de eles se corromperem.
E eles realmente são advertidos aqui nisso. Que ali dentro daquela eclesia estavam sendo corrompidos na sua modo de pensar, de ser, de viver, né? Isto é, eles ensinavam, Balaão ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. De fato, lá em Números, voltando para Números, no capítulo 25 de Números, olha só, irmãos, Números 25, olha só, isso aqui é um tipo de doutrina de Balaão, isso aqui, olha só, habitando Israel em Sitim, eles foram morar num lugar lá, né, numa região, e eles começaram, o que começou a acontecer com Israel? A se prostituir com as filhas dos moabitas. Isto é, o povo de Deus começou a se encantar com a beleza das mulheres daquele povo de Moabe. Começaram a achar que lá, sim, o primeiro passo aqui, para que eles perdessem a noção de Deus na vida deles, foi eles entrarem em acordo conjugal com as mulheres de Moabe. Porque depois que vai para a cama, você perde a vida espiritual. E foi isso que aconteceu. Então, depois que eles foram para a cama com as filhas dos moabitas, estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Olha só que terrível. E eles foram. Porque, irmãos, depois que tem a conjugação da comunhão carnal, física, aquilo é um pacto que se faz. E eles entram, aquela facilidade depois de comungar com os ideais daquelas pessoas com quem eles tiveram relação, aquilo vai acontecer depois, naturalmente. E o povo de Israel caiu na doutrina de Balaão nessa forma. Quer dizer, na aliança com aqueles povos, através aqui do casamento com aquelas mulheres. É claro, como que a gente pode se prostituir, né, com os povos que a gente mora perto, com as ideias? Essas coisas a gente tem pensado muito junto aqui, porque o cristianismo, né, depois de Cristo, ficou uma paralelo, né? Você tem Cristo e os cristãos e o cristianismo paralelo. O cristianismo é isso, é a prostituição daqueles cristãos que aceitaram a doutrina de Balaão no último dia. E aceitam normalmente, irmãos. O Balaão, depois cada um leia Números 22, 23 e 24 com calma. Leia esses textos, para você ver a habilidade do Balaão, porque ele era um homem que conseguia falar com Deus. Deus falava com ele. E Deus estava dizendo, ô Balaão, é o seguinte, você está querendo... Quem são aqueles homens lá que vieram na tua casa? A primeira leva de gente que veio lá de Moabe, eles vieram tentando trazer um montante de dinheiro, e de ouro, e de joias, de vários valores. Eles trouxeram, mas o Balaão não vai dar, né, irmãos? Números aqui 22, né? É impressionante assim como a gente vê o dom que Balaão tinha. Irmãos, quem que dá dons a nós? É o Senhor, não é, irmãos? É o Senhor que dá dons. Não se pode negociar dons, irmãos, porque não é nosso. Não é nosso. A gente pode trabalhar e é digno do salário e tudo mais, a gente pode fazer isso. Mas os dons que cada um de nós temos, nós não podemos negociá-los, eles não pertencem a nós. Ele tem um propósito dado por Deus, se somos de Deus, para que ele seja usado pelo Senhor. E aqui no capítulo 22, olha só, versículo 9, né? Diz assim, ó: veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo?
Mas antes, olha o versículo 7. Olha o 7. Esses homens foram-se, os anciãos dos Moabitas, os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço, né? O dinheiro, os valores dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe falaram, tal, mais, tal. Aí Deus perguntou assim, ô Balaão, o que é essa turma aí fora? Né? Quem são esse povo daí? Aí Balaão disse assim a Deus, olha, Balaque, o rei dos Moabitas, ele lá falou assim, esse povo do Egito, que eram eles, o povo lá do Moabe, eles estavam com muito medo, porque o povo de Israel, 1 milhão de pessoas, passou assim perto deles e não atacaram eles. Passou. Então vocês vão ver aqui na leitura que aqueles reis ficaram com um medão danado. Que da mesma forma que eles destruíram o exército egípcio lá naquele tempo atrás, eles iam facilmente acabar com eles. Né? Então eles ficaram com muito medo. Então eles quiseram ver se davam um jeito de amaldiçoar aquele povo ali e tal. Aí diz assim, olha aquele povo, tal, agora amaldiçoem eles, talvez se possa combatê-lo e lançá-lo fora daqui. Então disse Deus a Balaão, ele falou assim, claro que Deus ia falar isso aqui, né? No versículo 12, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado, bendito, povo meu, povo bendito. Eu abençoei esse povo, nem pense em amaldiçoá-lo, nem pense, né? Aí levantou-se Balaão pela manhã. Olha só, agora irmãos, eu queria que vocês vissem aqui no versículo 13 a fala de Balaão, se ele foi fiel à fala de Deus ou não. Vê a resposta de Balaão aí. O que Balaão disse aos príncipes de Balaque? Ide a vossa terra, porque o Senhor recusa de deixar-me ir comigo. O que vocês acham? Ele falou certo ou falou errado? Errado. Não faltou coisa aí? Faltou muita informação aqui. Né, irmãos? Olha quanta informação que faltou, principalmente a informação que aquele povo é um povo santo que não pode ser amaldiçoado. Isso o Balaão espertamente omitiu. Danadamente omitiu. Né? Então, tem pessoas que tentam negociar com os incrédulos, com a incredulidade, tentam negociar o modo de se portar com aquela vida do mundo, com aquilo que está aí diante da gente. Ele tenta dizer, olha, é o seguinte, Deus disse mais ou menos assim, ó. Né? É como o cristianismo, irmãos. O cristianismo virou isso. Eu tenho vários colegas de estudo ali, várias bíblias de estudo, todos eles são unânimes em dizer assim, hoje o cristianismo que temos não é igual ao que Cristo começou na terra. E pessoas têm a coragem de dizer que nós estamos vivendo em outro tempo. Que absurdo, irmão. Esse argumento verdadeiro não serve para deixar ilegítima a Bíblia. Não tem como isso. É claro que nós vivemos em outro tempo, é claro. Mas isso não significa que Cristo fez algo caduco, que caducou, que Deus fez algo que caducou, que ele não sabia o que estava fazendo, que ele ia se perder dentro do tempo. Já pensou, irmãos? Que coisa mais insana! Isso é doutrina de Balaão. Isso é uma doutrina de Balaão, corrupção do povo de Deus. Eu lamento muito todo dia de ter visto em 35 anos já, não sou neófito, irmãos. Não sou neófito, sou um professor da Escritura, né? Formado em muitas matérias, há 35 anos estudando a palavra de Deus. Isso não é um dia nem dois. Né? A gente vai e conhece pessoas que estudam e as descobertas recentes no mundo inteiro. Hoje a gente tem acesso, tem meus amigos, tem pessoas estudando em Israel, pessoas estudando, que a gente tem contato na arqueologia, o povo que descobriu os manuscritos recentes. Não tem uma afirmação, infelizmente, que o cristianismo hoje ele seja parecido sequer com aquilo que Cristo fez.
O que é isso? Doutrina de Balaão. Quem será que se levanta e diga: eu, Senhor, misericórdia, o Senhor disse realmente isso e é isso que será? Irmãos, o povo estava tão... Balaão estava tão cego, ele queria tanto ir com aquele povo de Moabe. É claro, né, que ele disse assim, Balaão ficou meio, lá no versículo 14, ele diz assim, eu não vou. Né? Olha, ele falou isso, né? Eu não vou. Deus está impedindo eu de ir com vocês. É só isso que ele falou. Aí lá no 14, o pessoal todo de lá do Moabe foram até Balaque e diz assim, ó, Balaão não quis vir. Irmão, piorou ainda mais. Você vê, lembra aquele negócio de telefone sem fio? Deus tinha dito uma coisa, Balaão disse outra, os pessoal de Moabe disse outra. Né, irmãos? É um absurdo. Imagina tudo no mesmo momento. Eles foram mudando a palavra, cada um pior que o outro. Imagina 2000 anos sem o pessoal se preocupar com a escritura. No ano 250 surgiu a escola de hermenêutica de Alexandria. Né, irmãos? A escola de hermenêutica de Alexandria, ela interpretava a Bíblia ilustrativamente, isto é, tudo que está aqui é ilustrativo, tudo que está aqui é figurado, nada do que está aqui é real, nada que está aqui é exatamente o que está escrito. E essa escola surgiu no meio dos cristãos, de modo que Gênesis é tudo figurado. Né? Não teve Adão, não teve Eva, não teve pecado, não teve nada, isso tudo é uma mentira. Não teve criação, não foi assim. Essa é a escola de Alexandria, que tem hoje forte, ela está forte hoje, irmãos. Hoje no mundo que a gente vive, Gênesis de 1 a 22 é tido como poesia e linguagem figurada. Nada disso é verdade. A ressurreição, Jesus não é verdade, a ressurreição não aconteceu. Né? Tudo isso é uma maneira de dizer que a ideia de Deus venceu aquilo que poderia apagá-la. Então ela está viva. Não tem ressurreição. Já pensaram, irmão? Isso é coisas amaldiçoadas, doutrina de Balaão. Então lá, a partir desse ano 200 e pouco, já tem esse tipo de escola hermenêutica. Depois de Constantino, aí surgiu a Igreja Católica mais para frente, que a gente já falou isso várias vezes, e nós sabemos o resultado que é surgimento de denominações cristãs. Né? Por que as pessoas não voltam para a Escritura? Por que eles não querem ser conforme as Escrituras? Por que será? Né? Por que as pessoas não questionam a si mesmas? E dizem, Senhor Deus, será que é verdade o que nós estamos vivendo ou não? Né? Então nós estamos sendo chamados pelo Senhor a ser o povo que anuncia, que vive a verdade como ela é. Né, amados? É claro que o Balaão estava tão duro de coração que ele pegou um burrinho, ele falou, tá bom, eu vou. Deus não quer que eu vá, mas eu vou. Aí ele pegou, montou no burro e foi. Burro, não sei se faz pocatão, mas eu sei que ele foi no burro. Né, irmãos? Ele foi no burro. Chegou uma altura lá, vocês sabem, essa história é muito conhecida. Está lá em Números. Chega uma hora que o burro para, olha para ele e fala assim, será que você não entende que não é por aqui? Irmãos, já pensou isso, irmãos? O Balaão quer, continua. Ele continuou conversando com o burro. Continua, e começou a chicotear o burro. Ele falou assim, por que você está me batendo? Eu te sirvo a vida inteira. Eu nunca fiz nada de errado para ti. Eu estou aqui só querendo te mostrar. Olha aqui, ó, na tua frente. Ele não via, o burro via. O burro estava vendo coisas do céu e o Balaão não via. E tinha um anjo de Deus com uma espada na mão, que se ele avançasse mais um passo, eles iam morrer ali.
Na hora que o Balaão parou e começou a orar, ele não teve arrependimento ali não, viu, irmãos? Tem pessoas que param de pecar só porque o pecado sai dele. O pecado saiu de perto dele, ele para de pecar. Não é que ele parou de pecar, não teve arrependimento, não. Ele voltou depois, pior ainda. Então tem pessoas que é assim, ele, opa, deixa eu me arrepender rápido. Né? Aí ele pegou aqui, orou e viu o anjo. E realmente ele viu, opa, vamos embora daqui, vamos embora. Né? Então isso daí foi algo da misericórdia, da graça, do amor de Deus, né? Agir ali naquele momento. Mas tem pessoas que mesmo que aconteçam falas de Deus, assim como tem as escrituras aqui diante de nós, né? As pessoas não vão mudar, né, irmãos? Não vão mudar. Então, o Balaão, ele tinha essa capacidade, irmãos. Aqui nos versículos bom, irmãos, versículos 15 ao 20, aqui, a gente vê no versículo 17, de novo, aquele pessoal de Moab dizendo assim, ó, fala, Balaão, venha logo, porque sabe o que eu vou fazer contigo? Olha o 17, irmão. 17 diz assim, os reis daquela terra, os príncipes daquela terra, disseram assim, nós vamos grandemente te honrar. Nós estamos aqui para fazer tudo o que você disser. Irmãos, isto é, se você tão somente for usado por nós, se você fizer o que a gente pede para ti, nós vamos te dar quanto dinheiro você quiser. Nós vamos te honrar. Tu vai ter o título que você quiser. Tu vai ter a grandeza que você quiser. Entende? Nós vamos fazer tudo o que você quiser. Então somente amaldiçoa o povo de Deus. Então somente faz esse povo se corromper. Faz esse povo fazer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Essa é a doutrina de Balaão, que muita gente cai nela. E faz isso, porque é claro que dá dinheiro, né? Se você montar um esquema do jeito que está aí no mundo, né? As coisas vão gerando empresarialmente muito dinheiro. Né? Absurdo, né? Então Balaão, que Judas fala, né? É uma situação assim. Olha, irmãos, Pedro explica bem Balaão. Quem quiser entender melhor Balaão, é só ler 2 Pedro. Ou a doutrina de Balaão, né? 2 Pedro explica assim para nós bem. 2 Pedro 2. Né? Olha só. 2 Pedro 2. Uma luta, irmãos. Bom, lá no versículo 15, ele usa o nome Balaão mesmo. Né? Lá no versículo 15, ele vai colocar aqui claramente que as pessoas que abandonam o reto caminho, lá no 15, 2 Pedro 2, 15. Olha só, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Está vendo aí, todo mundo? Né? Isto é, pessoas que seguem o caminho de Balaão, então está explicado desde o versículo 1, depois leiam 2 Pedro 1 até chegar no 15. Né? Para a gente poder entender o caráter de Balaão, o caráter de um falso profeta, né? Um caráter de alguém que quer corromper o povo de Deus, que vai existir isso, que está existindo isso. Né? Entende? Capítulo 2 aqui de 2 Pedro deve ser lido, porque diz aqui no 17, esses tais são como fontes sem água, como névoas. Para eles está reservada a negridão das trevas, porque proferem palavras jactanciosas de vaidade, quer dizer, ele vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir, é aquilo que agrada, né? As pessoas vão contratar alguém que nem lá de Moab. Nós contratamos você para você falar aquilo que a gente quer que você fale.
E o que a gente quer que você fale é a maldição em cima do povo de Israel. Então, hoje, irmãos, é assim a mesma coisa. As pessoas estão vivendo dentro de uma doutrina de Balaão quase que inquestionavelmente. Dificilmente a gente vai achar alguém hoje, cristão, que vai buscar a Escritura de tal modo que quem é que vai julgar o caminho dele é a palavra, e não pastores, e não denominações, e não ideologias teológicas, ou qualquer coisa assim, né? Então, e aí vai, irmãos. Depois leiam o capítulo todo também de 2 Pedro, aí, né? E realmente Deus por 3 vezes falou para Balaão a sua palavra, e as 3 vezes ele arrumou um jeito de dar uma ajeitada, uma desviada ali, né? É muito fácil a gente pegar a palavra de Deus, ou até por ignorância mesmo, né? Por muitos anos, por ignorância, eu fiquei seguindo um tipo de jeito a palavra do Senhor. A gente fica por ignorância, né? Mas depois a palavra de Deus vai mexendo no coração da gente, e a gente vai trabalhando no coração nosso mesmo, na vida da gente, né? E em casa, né, irmãos, Deus quer muito que a nossa casa siga a partir dos pais, a partir do exemplo dos pais, é a partir da casa da gente, da coinos que a gente vive, dentro de nosso ambiente familiar, que ali se gere o nosso próprio coração à luz da palavra de Deus. Deuteronômio 6 fala isso. Cada um de nós, nas nossas casas, nunca deixe de dar lugar de honra à palavra de Deus lá na casa da gente, né? Dentro da nossa casa. Quando você estiver lá, é lá que está acontecendo a koinos com Deus, a koinonia. Esses termos que talvez para mim já tem mais sentido no grego do que em português, pela doença que ela tem em português das suas palavras. Infelizmente, né? A família que somos de Deus. Então, Deuteronômio 6 é aquilo que vai formar a gente de tal modo que a gente não vai cair em Caim, nem em Coré e nem em Balaão. Não vamos cair, né? Que o Senhor abençoe a gente nessa caminhada assim, né? E temos muito que agradecer hoje também, que a tia Bata aqui querendo... já falou com a gente semana passada, e que ela tem uma gratidão muito grande no coração, e realmente nós acompanhamos de perto, alguns mais de perto ainda, a luta que ela passou outro dia, como Deus cuidou, né, tia Bata? Foi uma bênção. Uma forma de agradecer é realmente essa, é a comunhão com Ele, né? Amém. E hoje, a confraternização com os irmãos, que eu sei que oraram por mim, eu agradeço muito. E agradecer a Deus porque Ele foi misericordioso para comigo. Amém. Eu sei que Ele faz isso por nós, não por merecimento, é pelo grande amor dele. Né? Amém. E também, além da minha doença, né, do que aconteceu comigo, completei mais um ano de vida, mês passado, Amém. 85 anos, com a cabecinha boa, de muito agradecimento, né? Amém, tia Bata. Isso é o melhor, mais importante. Pois é, somente Ele para poder me dar essa. Sim. Eu sou grata a Ele e grata aos irmãos também, que eu sei que oraram muito por mim. Sim. Também a minha sobrinha, que muito cuidou de mim, foi meu anjo, foi essa Amém. guarda, né? Um momento difícil. Verdade. Foi maravilhosa. Pois é. A gente reconhece também isso tudo, tia Bata, isso é uma grande bênção. Hein? A gente reconhece isso mesmo. Pois é. E isso aí só tem que agradecer muito a Ele, né? Foi um momento difícil lá no acidente, né, que a irmã teve. E como Deus aguardou durante 20 horas quase, né? 16 horas. 16 horas lá naquela luta. E O médico falou que eu sou uma Sobrevivente. uma sobrevivente. uma E a sobrevivente. recuperação, né, muito rápida. E a recuperação também, né, tia Bata? Pela sua idade foi rápido. Além de sobreviver aquilo, depois ainda recuperou bem rápido. A minha pressão, quando chegou, os médicos chegaram, que me dito,
Estava 20 por 14. Ó, que barbaridade. E eu passei uma noite toda no chão. Como eu não sei. Eu sempre falo, eu lembro do princípio e do fim. Sim. Aliás, do princípio e do fim. Quando eu Deixa eu só fui virar socorrida, quando aconteceu e quando fui socorrida. Ali foi só Deus, na misericórdia dele, porque olha, eu devo ter dormido, eu não senti frio, eu não senti fome, eu não senti nada disso. Foi realmente Uma uma coisa bênção. que milagre de Deus, uma bênção de Deus. Bem que o Senhor falou, esse meu povo é abençoado. Ele vai ser guardado até o dia que eu voltar para levá-lo junto comigo para o céu. Esse povo é guardado mesmo por Deus. Né, Tia Mara? E eu acho que a forma também, além do culto, era a gente comemorar, né? Amém. Sim, sim. E aí, já que eu não fiz nada também no meu aniversário, porque também não estava muito alegre, porque eu tinha um sobrinho. Então vamos comemorar hoje aniversário da Margarida, dia 5. Opa! Ela foge, mas também... Tem duas que fogem aqui, não sei quem são. Duas que fogem. Se a Terezinha estivesse aqui também, ia falar. Ela disse que vinha. Mas é que ela falou que estava uma fila lá que achava que é porque ela já queria vir junto com o Cal. Tá. Para poder ir embora, né? Sim, entendi. Então ela falou que acha que não ia dar porque estava muita fila. Certo. Eu convidei ela porque é uma grande. Mas eu falei para ela, não precisa muito cedo, vem mais tarde porque fica legal para Já passar. passaram, né? Aí depois pode chegar. Quem sabe ela chega. A Terezinha também fez ano dia 5. É. Era a Terezinha, a Margarida e o pastor Wesley, dia 5. E a Esther também? A falar em pastor Wesley, quem esteve lá em casa falando, o Ronaldo e a Cíntia. Mandou um abraço para todo mundo. Amém. Recebi a visita dele, porque eu trabalhei na Casa Batista da Amizade. Trabalhou também lá. Trabalhei, isso no tempo que eu era jovem. E a Cíntia, a primeira diretora foi a Beth, né? Beth Schmidt. E por último depois ela aposentou, foi a Cíntia. E a Cíntia queria me ver. Depois de 17 anos. Olha! Ela disse que eu estou a mesma coisa, mas só que eu estou pequenininha. A mesma coisa. Diminuiu um pouco. Diminui bastante, pelo jeito. Eu acho que depois do tombo ainda diminui mais. Não, mas o Senhor é fiel. Olha, irmãos, vamos então orar, dar graças, né? Realmente. Aí tem um motivo de gratidão de todos, né, ao Senhor. Então vamos orar ao Senhor. Quem quiser orar ao Senhor, depois eu também vou orar, mas quem também quiser orar agora, dando graças por essas palavras, e que o Senhor abençoe a continuidade da vida da Tia Bá e de todos nós. Vamos orar. Querido Pai, neste momento eu estou levando a Ti, Senhor, o meu sincero agradecimento por tudo que Você tem feito por mim. Obrigada, meu Deus, que o Senhor tem me amparado, tem me protegido, tem me guardado. E o Senhor sabe que eu também estou sempre confiante em Ti. Obrigado pelas bênçãos que eu tenho recebido de Ti, Senhor, e obrigado por cada irmão aqui presente. E obrigado por este momento que nós vamos nos confraternizar, Senhor Deus, e que realmente seja um momento de muita alegria, de muito amor entre nossos irmãos em Cristo. Obrigada por esta reunião, obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, por Jesus Cristo. Amém, querido Pai. Nós queremos celebrar isso tudo que Tu tens feito para nós. Nós somos chamados a lembrar que estamos indo para o céu, Senhor. E por isso nós agora vamos começar essa festa com a Tua festa, Senhor. Nós vamos celebrar a Tua ceia, Senhor, juntos nessa hora. Como o Senhor falou, eu não vou mais tomar com vocês este suco até o dia que eu voltar. Eu não vou tomar com vocês esse vinho até o dia que eu voltar. E então nós vamos lá no céu beber juntos aquele vinho novo e junto comigo. Então nós queremos dar graças realmente, porque é pelo Senhor que nós somos guardados, que
que a Tiabá foi guardada lá naqueles momentos difíceis de luta. Como ela fala, não se lembra, porque o Senhor cuidou tanto dela, pegou em suas mãos, Pai, e a guardou com aquele profundo carinho e amor que Tu tens por nós. Ó Deus, assim também Tu tens feito em nossas vidas todo o tempo, Senhor. Abençoa, nós queremos Te dar graças, tanto por aquele livramento, quanto por mais esse momento de tempo que a Tua serva pôde testemunhar aqui, que passaram os seus dias nessa terra, Senhor. E que agora são novos dias que ela está passando, que o Senhor vai acrescentando à frente de sua vida, Senhor. Que ela continue firme com esse amor, com essa alegria contigo, sendo guardada por Ti, Senhor. Sendo uma mulher de Deus, uma mulher que cada dia, Senhor, anda em Ti e que confirma o Senhor o tempo todo no seu coração. Nós estamos aqui dando graças em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar um hino que a Margarida vai... 419. E a gente vai então celebrar essa festa do Senhor, que é essa vida que a gente tem nele. Hino 419, né? Sabendo do seu cuidado, né, de tudo aquilo que ele estava fazendo e ainda ia fazer para os seus, pelos seus, ele reunido ali naquele cenáculo, naquela casa, né, ele faz o cumprimento nele da Páscoa. Então, como vemos aqui no capítulo 26 de Mateus, a Páscoa não existe mais, né? A Páscoa foi cumprida em Cristo. Ela está totalmente cumprida em Cristo. Então a gente celebra, como ele fala aqui, o Novo Testamento. Então lá em Mateus 26, enquanto eles comiam, Jesus ele fez aquilo que em milhares de anos nunca tinha acontecido, que era a esperança dos cristãos, dos pré-cristãos em Israel. Eles aguardavam aquele cumprimento daquela Páscoa. E então naquele momento ele pegou o pão e então ele orou, dando graças. Oremos. Querido Senhor, nós queremos dar graças, porque é pelo Teu amor, pela
teu ato de bondade e misericórdia, que em ti tu levaste a morte para ser vencida pela vida. E tudo aquilo que o mundo pode dar ao ser humano, que é a morte, tu respondeste com aquilo que tu podes dar ao ser humano, que é a vida. E nós estamos aqui, Senhor, dando graças, em nome de Jesus. Amém. Então deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Amém, né, amados? E depois, então, Jesus, ali com os seus discípulos, pegou o cálice e nós vamos cantar um hino. Vamos cantar 611? Tá, 611, irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar a primeira e a quarta. Tá. A primeira e a quarta. Que alegria neste dia nós podemos desfrutar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui, que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. É mesmo, né, irmãos? Conseguimos. Vamos cantar mais. Vamos. Então vamos cantar a segunda estrofe? Que alegria neste dia enche nosso coração. Inimigos de perigos afastados ficarão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Terceira. Alegria neste dia, temos todos por Jesus, reunidos os amigos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Amém, é verdade, amados. Os irmãos tão amados que estão lá em São Paulo, que estão lá em Campinas, né, que estão junto com a gente, sempre na comunhão do Senhor. Os irmãos que estão pelo estado de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, os outros irmãos que estão fora do Brasil, lá em Nova York, lá na Califórnia, os outros irmãos que estão espalhados pela terra, que têm participado com a gente dessa comunhão, que têm estado conosco ali, marcando presença lá no site.
irmãos, que o Senhor continue sendo para nós esse Senhor que é para nós a redenção da nossa vida e a continuidade dos nossos dias até a eternidade nele. Assim que Jesus, ele também com os seus, ele pegou o cálice e deu graças. Então vamos orar. Querido Senhor, nós estamos aqui celebrando aquilo que nosso entendimento não alcança, Senhor. Nós estamos celebrando aquilo que somente a nossa fé dá acesso, que é para vermos o invisível, coisas que estão além do nosso entendimento, mas que o Senhor fez e nos deu abundantemente e sem medida em Cristo, Senhor. Nós somos gratos, Pai, porque não tem nenhum poder nesse universo e fora dele que possa nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer uma potestade ou nem qualquer um tipo de poder, Senhor, nem a morte, nem a vida podem nos separar mais do Teu amor em Cristo Jesus que está em nós, Pai. Nós somos gratos, Senhor, e celebramos aqui nesta hora em nome de Jesus. Amém. Amém. E então, assim Jesus deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. E assim, irmãos amados, como Jesus ensinou, vamos fazer. Oh Senhor querido, nós recebemos aqui a Tua anunciação, Senhor, do Teu dia, que nós celebramos também, desde agora, quando o Senhor anunciou aqui, aquele dia que Tu virá, e esse céu que nós contemplamos, e que muita gente vai contemplar para ver a lua, ou ver Marte, ou ver astros, nós vamos ver ele se abrir, e o Senhor virá com poder e glória, Senhor. Nós estamos aqui celebrando o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, queridos, que o Senhor abençoe. Nós vamos ali do outro lado, ali, né? Como diz aqui, no versículo 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então nós vamos ali para o Monte das Oliveiras. Qualquer oferta pode ser entregue ali. Que o Senhor nos guarde e continue levando em sua graça e seu amor em Cristo Jesus, né, irmãos? Vamos lá. Vamos dar os parabéns para a tia Bá. A gente cantava mais, né? Vamos cantar mais dele. Eu nunca ouvi isso. É uma bênção, né? Tem? É maravilhoso. Caiu um pouquinho.
dava certo. Pois é, vou despedir aqui dos irmãos. Então, irmãos queridos, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui com os irmãos, indo lá para outra sala que tem uma comunhão também lá, a coinonia, e eu sei que vai continuar aí também com os irmãos queridos e amados. Estivemos juntos em São Paulo na terça passada, que foi uma grande bênção. O Senhor nos guardou na palavra, naquele encontro, naquela coinonia do Senhor. Deus abençoe também. Logo estaremos no Rio junto com os irmãos lá. No Rio não, desculpa, em São Paulo. E Deus abençoe André, Letícia, Prio, Cris, Daniel, a família e todos os amados irmãos Edson e Danilo e todas as famílias amadas, os filhos. Que Deus continue guardando os irmãos em outros países que nós sabemos que estão recebendo a palavra do Senhor. Não temos acesso ainda falando assim, mas temos acesso no Espírito e no amor e na graça de Cristo. Que o Senhor cuide de vocês em todos os lugares, que a palavra do Senhor seja forte no coração de vocês, fortalecendo e formando o povo santo que somos até o dia de Cristo. Então, Deus abençoe, queridos e amados, em nome de Jesus. Assim, amamos vocês e há uma saudade muito grande no coração nesse eterno amor de Cristo. Então, Deus abençoe.